Outros princípios que são muito importantes para o sistema penal são o princípio da individualização da pena, princípio da pessoalidade, princípio da humanidade e princípio do ne bis in idem. 4 princípios muito importantes para o direito penal e que devem ser observados pelo aplicador da lei, quer seja ele o acusador, quer seja ele o defensor ou quer seja ele o juiz. São princípios basilares que têm que ser levados em conta quando nós estamos tratando do direito penal, pois são premissas indissociáveis da sua própria existência sistêmica. Quando nós estamos falando em princípio da individualização da pena, o que nós estamos levando em consideração aqui é que, independente de um crime ter sido praticado por 2 ou 3 ou 4 pessoas, nós temos que levar em consideração cada uma delas em suas particularidades. Ainda que os 4 tenham praticado o delito, será que um deles era menor? Será que um deles tinha dificuldade de discernimento? Será que um deles tinha uma ascendência sobre os demais? Qual é efetivamente a participação de cada um desses personagens dentro da elaboração do delito? Então é preciso que a gente tenha efetivamente que olhar de maneira individualizada para cada um dos indivíduos ali presentes naquela realização do fato típico. Quando eu estou tratando de um delito, eu não posso genericamente atribuir uma conduta a 4 pessoas. Então vamos dizer que 4 pessoas estavam dentro de um carro e um homicídio aconteceu nas proximidades daquele carro, fica provado que uma daquelas pessoas era efetivamente o assassino. Fora as questões da presunção de inocência, eu não posso atribuir de maneira indistinta o crime de homicídio a cada uma daquelas pessoas. Pode ser que uma delas efetivamente não quisesse participar do crime, estivesse ali também forçada. Eu preciso levar em consideração cada uma das pessoas no contexto em que o crime acontece para efetivamente aplicar a lei penal. O princípio da individualização da pena leva em consideração cada um dos personagens em cada uma de suas ações de maneira individualizada. É preciso considerar também o princípio da pessoalidade, ou seja, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. A gente precisa levar em consideração que, ao contrário da responsabilidade civil, que pode ser delegada, eu posso assumir a responsabilidade civil por uma pessoa que está sob minha tutela, por exemplo. Os pais são civilmente responsáveis pelos atos dos filhos. Efetivamente, no direito penal, isso não pode acontecer. No direito penal, a responsabilidade é individual, pessoal. As pessoas respondem apenas pelos seus próprios atos. Então aquela brincadeira de criança dizendo vou pedir para o meu pai prender o seu porque você fez uma coisa contra mim que eu não gostei, né? Ou então meu pai é polícia, ou amigo do meu pai é polícia, vou prender o seu pai por uma coisa que você fez comigo, né? Quase tão grave quanto não vou te chamar para a minha festa de aniversário. Mas nesse caso, a gente não pode efetivamente atribuir ao pai o ato do filho. Ou o contrário. Essa é uma grande conquista do iluminismo, uma vez que na Idade Média, muitas vezes a condenação atingia toda a família do condenado. E aí, efetivamente, a gente tem que considerar que a conquista do princípio da pessoalidade, ou seja, também considerado aqui como princípio da intranscendência da pena, deve ser levado em consideração. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. E, no entanto, as mães dos presos ficam lá a sofrer na fila, tentando ingressar no dia da custódia para ver os seus parentes que lá estão. Sofrem os estigmas da sociedade pelos crimes que os outros cometeram. Ainda assim, os princípios são ideias das quais nós não podemos nos afastar na aplicação da lei, mas elas à parte, os discursos aqui estão dados e a Constituição tem ainda vigência no nosso país. Devemos lutar para corrigir aquilo que se afasta dos princípios e não desistir dos princípios diante de uma realidade que não os respeita. Nesse sentido, convém falar ainda sobre o princípio da humanização das penas ou o princípio da humanidade. O que significa isso? O princípio da humanização das penas e o princípio da humanidade são princípios, é um princípio segundo a qual nenhuma pena será degradante ou cruel, ou seja, é a punição das penas corporais. Não é possível penas de mutilação, penas de humilhação. As penas devem levar em consideração a condição humana e por isso estamos falando de humanidade das penas. É claro que alguns de vocês poderiam pensar, ora, mas por que eu deveria tratar um criminoso como uma pessoa, como um ser humano? Ele é um monstro. Bem, para o direito penal é irrelevante se nós vamos qualificar uma pessoa como santo ou como demônio,
como um monstro ou como ser divino da natureza, né? Não existe troll e fada no mundo do direito penal. Todas as pessoas são seres humanos e, portanto, estão em pé de igualdade legal por pressuposto constitucional. Dessa forma, o princípio da humanização das penas proíbe penas degradantes, penas cruéis, e aqueles que têm o desejo sádico de ver que as pessoas sejam torturadas, porque isso é uma questão de justiça, deveriam entender que esse raciocínio se opõe diametralmente ao direito e que a tortura é, por si só, um delito. Vamos considerar o princípio da humanidade não como uma lamúria ou como um ato de injustiça, de piedade, bondade, mas simplesmente como um dever legal que nós devemos ter para com qualquer ente humano. E assim, nesse sentido, compreender que penas degradantes, infamantes ou cruéis não devem ser aplicadas. Talvez, se nós tivéssemos mais atenção ao princípio da humanidade, nós não estaríamos numa situação criminal tão grave, já que está claro para mim, e não tenho nenhum medo de errar quanto a isso, que uma grande parte da responsabilidade pelos horrores que nós enfrentamos no caos da segurança pública, uma grande parte dos horrores que nós enfrentamos na tragédia do crime organizado é efetivamente parte da não respeitabilidade por parte do Estado em relação aos presos. E efetivamente assim fazendo com que, como estratégia de sobrevivência, eles se associem em organizações. Qualquer pessoa com o mínimo de consciência, e eu tive efetivamente que ouvi isso de um policial bastante respeitado na sua corporação, e uma pessoa em sã consciência vai efetivamente ficar sozinha em um presídio sem fazer as alianças. É um lugar onde você está efetivamente abandonado e sem as alianças você não consegue sobreviver. De alguma maneira, você terá no mínimo que ser conivente com as coisas que você vivenciar dentro de uma cela. E aí, efetivamente, a facção criminosa tem o seu lugar. Se nós tivéssemos respeitado o princípio da humanidade e as pessoas não estivessem presas em condições tão degradantes, eu tenho certeza que muito menos razões um preso teria para aderir a uma facção. Embora eu não acredite ser justificável um ato pelo outro. Eu acho que é simplesmente uma questão de compreensão e intelecção das coisas para que nós possamos, a partir disso, elaborar as políticas públicas que nós possamos eliminar ou possamos invocar para eliminar as organizações criminosas que tão mal fazem ao nosso Estado democrático de direito, chegando mesmo a ameaçá-lo de ruína. Por fim, nesse vídeo, resta abordar o princípio do ne bis in idem, ou seja, o princípio segundo o qual resta proibido que uma pessoa seja responsabilizada duas vezes pelo mesmo fato. Então imagine que uma pessoa pratique um crime pela internet e aí efetivamente ela é processada tanto na comarca onde o crime se produziu, quanto na comarca onde ele agiu. Imagine que os dois processos, as duas investigações correm paralelamente e ele é denunciado na comarca de Porciúncula e na comarca de Varre-Saia, ao mesmo tempo, duas comarcas diferentes. Nós não poderíamos aqui ter uma condenação em cada comarca por um único fato, sendo necessário que aí, pelas regras da conexão, pelas regras da jurisdição e da competência, esses processos se reunissem em um único e somente em uma das comarcas ele tramitasse. E aí nós teríamos efetivamente a compreensão de que não é possível punir uma pessoa duas vezes pelo mesmo fato. Fica uma reflexão importante aqui, aquela segundo a qual filmes americanos costumam retratar isso, né? Uma pessoa é presa injustamente, depois que ela sai da cadeia, ela vai lá e se vinga daquele que a levou para trás das grades, porque não poderia ser punido duas vezes pelo mesmo crime, já que já cumpriu o crime. Não é como se você tivesse uma conta onde você creditasse anos de prisão para que não pudesse efetivamente ser punido novamente por um crime que já lhe havia sido atribuído anteriormente. Por exemplo, o homicídio de uma pessoa que simulasse a própria morte por vingança. Mas, por outro lado, nós temos que considerar que não é possível uma dupla condenação pelo mesmo fato. Daí que é importante considerar, por exemplo, que quando uma pessoa efetivamente pratica um homicídio, ela não pode ser entendida também como se tivesse praticado uma lesão corporal grave. Imagine que vocês que eu dou um tiro em uma pessoa, essa pessoa sangra até a morte, efetivamente aí há uma lesão corporal e ela vai efetivamente a óbito depois. Eu não posso ser condenado tanto pela lesão corporal quanto pelo homicídio. E daí que desse princípio do ne bis in idem surge um outro princípio que está relacionado a ele, que é o princípio da absorção ou
o princípio segundo o qual o crime mais grave absorve o menos grave, ou o princípio da consunção, segundo a qual o crime fim absorve o crime meio. É importante considerar aqui o princípio da absorção, o princípio da consunção, ou seja, se é meio necessário para o homicídio a lesão corporal, é claro que a lesão corporal está abarcada no crime de homicídio, o crime mais grave, né? Se eu estou disparando uma arma de fogo em via pública, é claro que o crime meio, porte de arma de fogo, precisa estar abarcado no crime fim, disparo de arma de fogo em via pública. Então, crime mais grave absorve crime menos grave, crime meio absorve crime fim, quando dois crimes acontecem em um contexto linear, no qual um é menos grave que o outro, ou um é o meio para a realização do outro necessariamente. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!